Olá, boa tarde. Eu sou a Maria Luísa Leal e gostaria de desejar boas-vindas a todos vocês ao nosso encontro com as Unimedes de 2026, a primeira edição desse ano. Sejam muito bem-vindos. Esse evento é promovido mensalmente pela Faculdade Unimed com o objetivo de compartilhar conhecimento aplicado, experiências reais e boas práticas de gestão. Aqui, nós falamos sobre os desafios da saúde, da gestão e do cooperativismo sob a ótica do nosso sistema Unimed, apresentando soluções que apoiam a tomada de decisões estratégicas de vocês. Estamos abrindo o ano com essa edição importantíssima que leva ao tema Pesquisa e DSS na Prática, Case de Evolução da Unimed Campo Grande. O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, o IDSS, influencia decisões estratégicas, orienta prioridades de gestão e reflete a percepção dos beneficiários. Dentro dele, a pesquisa de satisfação com beneficiários gera evidências claras para a melhoria da experiência do cliente, criação de planos de ação e ainda a garantia de um bônus de até 25% na sua nota do IDSS. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos pessoas especialistas que vivenciam no dia a dia os desafios e os avanços dessa pesquisa. Eu gostaria de apresentar os nossos convidados da Unimed Campo Grande. Recebemos hoje, com muita alegria, a diretora financeira Marisângela Ribeiro Rosa. Com formação em administração. Perdão, Marisângela, pode dar o seu boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigada pela presença, Marisângela. Pessoal, então, com formação em administração e controller, possui MBAs em gestão empresarial de cooperativas pela Fundação Getúlio Vargas e em gestão inovadora em serviços de saúde pela Faculdade Unimed. Possui uma sólida trajetória de mais de 20 anos dedicados ao sistema Unimed. Atua na Unimed Campo Grande desde 2005 como controller e desde 2014 como gerente de controladoria e finanças. Em 2022, foi quando ela assumiu o cargo de diretora financeira da cooperativa. Também recebemos o Jodnir Ensina, que é analista de experiência do cliente da Unimed Campo Grande. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, Jodnir. Ele possui formação em análise e desenvolvimento de sistemas, com pós-graduação em inovação e MBA em liderança, inovação e gestão. Além disso, também é especialista em gestão de atendimento e suporte, gestão de dados e gestão de experiência do cliente com certificação em Google Data Analytics. Jodnir, é um prazer ter você aqui. Obrigada pela sua presença, viu? Antes de dar seguimento, eu gostaria de incentivar você que está nos assistindo a interagir conosco pelo nosso chat, porque ao final nós vamos ter a oportunidade de ter uma sessão de perguntas, de tirar as nossas dúvidas com os especialistas que estão aqui presentes. Então, para começar, eu convido, com o mesmo entusiasmo, o Renato Maier, CEO da One Labs e consultor da Faculdade Unimed. Com formação em administração e MBA em gestão estratégica de projetos, é mestre em administração, com foco em planejamento estratégico e estratégias em marketing. Ele é empreendedor nas áreas de tech marketing e ciência de dados, com quase 30 anos de experiência profissional. Chegou a atuar 7 anos na Unimed Belo Horizonte e como diretor de marketing na indústria farmacêutica global. Ele também é fundador da One Labs e da ASO AI, atuando em parceria com mais de 150 Unimeds, hospitais, laboratórios e com a Faculdade Unimed. Renato, por favor, explica para a gente um pouco sobre essa parceria da One Labs com a Faculdade Unimed e como a pesquisa DSS entra nessa conversa. Obrigado, Malu. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Estamos aqui com 113 Unimedes, né? Tem 113 pessoas participando. Legal demais. Obrigado por prestigiar. Iniciando, né, a gente faz um relatório todo ano, né, e consolidando o IDSS, o benchmark de IDSS para a gente ter um comparativo, e chamou muita atenção nossa que o maior crescimento de um ano para o outro, né, dando um pouquinho de spoiler aqui, mas o Jodnir vai mostrar o resultado, não vou falar o quanto, né, o maior resultado na nota 9 e 10 foi da Unimed Campo Grande, né, então por isso que a gente decidiu fazer esse evento. Vou contar um pouquinho sobre as nossas soluções, bem rapidinho, né, porque o principal é falar do case, tá, gente? É importante dizer, né, que a gente tem solução para todas as pesquisas, tá, gente? Não só IDSS, né? Beneficiários, cooperados, colaboradores, clima e por aí vai, tá? É uma parceria que a gente já tem 8 anos junto com a Faculdade Unimed, né? O One tem 9 anos. Logo no primeiro ano a gente já fechou essa parceria, que a gente já atende aí 150 Unimeds. Eu vou falando um pouquinho aqui, né? A gente tem são 150 Unimed, são 200 clientes atendidos no total.
A gente é o maior fornecedor de pesquisas, né, de DSS no Brasil, né? A gente atende mais de DSS do que todos os outros concorrentes somados, inclusive, tá, gente? São mais de 4 mil projetos realizados com sucesso, né? E só de DSS, mais de 800 mil, né? A gente tem a plataforma também do ASO App, com mais de 6 mil usuários também, que vocês podem criar aí também para fazer pesquisas, né? Pesquisas mais simples no dia a dia. A nossa plataforma ela já passou de 30 milhões de interações, tá? Dentro do ASO e ASO App, né? Como eu disse, a gente já tem 9 anos de história. Na parceria, né? Também a gente teve um reconhecimento muito grande com a ANS, né? Em 2021, num workshop com o Instituto de Pesquisa, a gente foi citado pela ANS como a melhor solução de coleta digital, né? Todo o sistema nosso é em conformidade, né, em segurança de LGPD, Código de Ética em Pesquisa e por aí vai, né? Isso é muito importante, principalmente para o IDSS. E é uma metodologia inovadora, né? Hoje realmente tem uma dificuldade maior, principalmente com o LGPD, né? Da gente ter telefones válidos, ninguém está aguentando mais receber essas potenciais chamadas de spam ali que aparecem na tela o tempo inteiro. Então, muitas vezes, a gente vai ligar aí para 100 mil clientes, vai conseguir falar com 5 mil, e desses 5 mil, 2 mil vão conseguir falar, né? Mais ou menos, né? A gente não tem 100 mil telefones normalmente, né? Estou dando um exemplo aqui, mas acaba funilando e isso diminui muito a qualidade da coleta. Muitas vezes a gente vai conseguir pegar só o idoso, o aposentado, não consegue pegar quem representa mesmo a Unimed numa totalidade, né? Não que eles não representam, mas tem que ser um pouquinho de cada uma das faixas etárias e por aí vai, né? Então, a gente tem essa metodologia digital, né, que é conversacional por chatbot. A gente pluga nos canais da Unimed, né, tanto no site, Instagram, né, da Unimed, WhatsApp, por aí vai. Então, não tem aquela suspeita de fraude, né, porque a gente sempre está trabalhando com os canais. Como eu falei, tem segurança e transparência, né, a gente sabe o que ele está respondendo, com pesquisa, tudo explicadinho. E tem a possibilidade de ter resultados superiores com a ASO-AI, tá, gente? Com integração de inteligência artificial. A inteligência artificial aprofunda mais nos resultados, né, com produto adicional, e a gente consegue entender melhor aí o que o cliente precisa, né? A gente tem um desafio enorme aqui, que é 70% das nossas decisões falham, tá, gente? Muitas vezes tem Unimedes que são pequenininhas, 20, 30 mil vidas, né? E acha assim, mas o Unimed só vai fazer uma pesquisa. Tem Unimed que faz 5 pesquisas com a gente por ano e tem um aproveitamento muito grande, né? Porque a gente tem uma visão de achar que vai fazer a pesquisa e vai aparecer mais demanda para a gente. E é pelo contrário, tá? A gente, na verdade, foca muito mais. A gente trabalha em muita coisa e imagina que 70%, né, a gente não está sendo eficiente, está falhando ali no dia a dia por falta de decisões ligadas aos clientes, né? Muitas vezes a gente tem aquela tendência de melhorar o processo só para a gente, né, e não para quem recebe, que gera valor para o cliente. O Jodinir e a Marisângela vai falar bastante aí na sequência, né? Então, é importante a gente ter um plano de pesquisa além do IDSS também, tá? O IDSS, a gente lembrando, eu gosto de falar bastante aqui nisso, que ele começa lá em julho, né? A gente já passou de 100 Unimedes aqui que estão fazendo com a gente esse ano, mas ainda tem umas 50 aí que estão um pouquinho atrasadas, né? E é importante que a gente comece o quanto antes em julho ali, não deixar para a última hora, que a entrega vai ser lá dia 30 de abril, tá? Mas o porquê que é importante, né? Muitas vezes no final do ano acontece, no final do período de coleta, acontece alguma coisa, alguma surpresa, né? E a gente não consegue reverter esse resultado, vai ter que entregar para a ANS daquele jeito. A Unimed teve uma endemia de dengue, caiu o banco de dados, alguma coisa nesse sentido, e travou as autorizações. Então, quanto antes, melhor, tá? Então, a gente ainda está em tempo, né, de fazer o pesquisa DSS. Então, muito importante pensar nisso, tá, gente? Eu vou passar a palavra aqui para a Marisângela e para o Jodinir, né? Como eu falei, é rapidinho, só para poder dar um recado. Depois, no final, a Malu vai passar aqui direitinho com um link, tá, gente? Quem tiver interesse, quem ainda não fechou o IDSS, né? Eu sei que muitos de vocês já fecharam, né? E tiver interesse em outros projetos aí também, a gente está à disposição. Vamos lá, Jodinir e Marisângela. Boa tarde, todos me ouvindo? Sim. Ok. Bom, primeiro eu quero começar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, representando a Unimed Campo Grande, em nome de toda a nossa diretoria executiva, somos em 3, e do presidente do nosso conselho de administração, doutor Eduardo Cauã, dizer que é muito satisfatório, né, a gente poder compartilhar as coisas boas que a gente faz e que pode servir aí de case para o nosso sistema Unimed. Parabenizar também essa iniciativa
desse encontro, que a gente vê que vem promover aí uma troca de experiência, um aprendizado entre todos nós, e essa transparência que valoriza as boas práticas que a gente tem que estar trocando entre nós aqui para melhor atender os nossos clientes, né? Eu também gostaria agora de agradecer, fazer um agradecimento muito especial a todos os nossos médicos cooperados, porque são os nossos médicos que atendem os nossos clientes, né? E principalmente os nossos colaboradores da Unimed, desde a parte do atendimento comercial, a parte assistencial, os enfermeiros, recepcionistas, todos, né? As áreas administrativas de apoio, porque todos estão engajados no melhor atendimento ao cliente, todos engajados com a questão do jeito de cuidar, com tudo que a gente faz aqui. Então, esse resultado é de todos, é um resultado da conquista, é uma conquista, né, de todo o trabalho que todo mundo vem desempenhando aqui na Unimed, e não poderia ser diferente depois de 1 ano, 2 anos aí, ou mais, que a gente vem implementando cada dia mais melhoria na questão da satisfação dos nossos clientes. E também, né, não sei se não foi citado ali, que a gente não passou para vocês, mas eu sou a representante, a madrinha aí do jeito de cuidar aqui na Unimed Campo Grande desde quando implementou esse programa. Então, sou entusiasta desse movimento que a Brasil criou. E desde então a gente começou a se implementar, olhar o que a gente precisava fazer com metodologias, né, que pudesse nos ajudar a melhorar cada vez mais, olhar a trajetória do cliente, tudo que a gente precisava fazer. Então, eu reforço aqui o quanto esse propósito do jeito de cuidar está presente na cultura e na forma de atender, na forma de cuidar, na forma de trabalhar de todos os colaboradores da Unimed, dos cooperados que a gente vem divulgando cada vez mais. Então, é uma satisfação para nós ver o resultado, né, de um trabalho que a gente iniciou, acho que lá em 23, e agora a gente está podendo ver o avanço, né, pelo cliente, ele que está dizendo, ele que está contente. Isso é muito bom, porque muitas vezes tem a perspectiva do nosso lado, a gente acha que está prestando um bom trabalho, mas quando isso vem chancelado pelo cliente, isso traz muito orgulho para a gente. E até fiz uma anotação aqui para eu não esquecer, né, que o resultado dessa pesquisa do DSS, mostrando essa excelente nota, né, tá, o Jodinir colocou ali, nas 2 últimas perguntas, essa excelente nota do cliente para nós, onde ele valida nosso plano, ele recomenda o plano de saúde da Unimed Campo Grande, é um marco muito importante, não só para a Unimed Campo Grande, mas para todo o sistema Unimed, porque a gente traz a marca Unimed, né, para o nosso estado aqui, tem representantes da federação aqui também assistindo, que eu também quero agradecer. Então, a gente tem, assim, a maior satisfação de ver o avanço que a gente teve e ver o usuário do plano de saúde, nosso beneficiário, recomendando o plano de saúde. Poderia estar contente, mas na hora de recomendar, não recomendar, né? E ele recomenda. Então, com muita satisfação que a gente está aqui, quer mostrar o que a gente tem feito, agradecer nossos colaboradores e que eles se sintam orgulhosos do trabalho que eles têm feito, né? O resultado sempre vem, isso é maravilhoso, em todas as áreas, né? A gente implantou aqui um CX e depois veio o jeito de cuidar, também apoiado pela federação, e a gente tem visto aqui grandes coisas acontecendo aqui no meio da Unimed, né? Muitos elogios dos clientes, são vários. Jodinei vai conseguir mostrar tudo para vocês. O pessoal veio aqui o ano passado nos entregar o prêmio e a gente demonstrou algumas coisas para a equipe da Unimed do Brasil. Então, a minha fala é mais em demonstrar para vocês como a Unimed Campo Grande está feliz em poder contribuir, mas com os resultados que tem tido, com todas as ações que teve, um agradecimento especial a todo mundo que está envolvido nisso, tá? Meu muito obrigada a todos e vamos ver os dados aí com o Jodinir. Obrigado, Mari. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu quero agradecer, né, ao One e à Faculdade de Unimed por esse convite da gente poder compartilhar esse case, né, que foram, como a Mari falou, foram tantas ações que fizemos aqui durante esse período, e eu vou compartilhar aqui com vocês as principais práticas que a gente impulsionou aqui, né, falando dessa evolução
em destaque ali da pergunta 9, quanto o cliente recomenda, né, e a 9 que ele satisfaz, e o que ele recomenda o nosso plano. Aqui eu trouxe, para contextualizar melhor nossa trajetória durante todo esse período, eu trouxe aqui 3 pilares estratégicos que nos desafiaram a evoluir, né, que a gente entende que materializou hoje o nosso primeiro desafio, que era evoluir essa compreensão da jornada sobre essa ótica do cliente. Então, a gente precisava estruturar um modelo de escuta que fosse ativa e baseada em indicadores complementares. Nós entendemos que para enxergar toda essa jornada completa, não bastava a gente ter o dado, como exemplo o NPS, ele traz um dado bruto, mas a gente precisava entender que se o cliente estava satisfeito, se o cliente tinha, se ele estava tendo um esforço durante o atendimento em cada ponto de contato. E essa evolução dessa mensuração, ela foi nos permitindo sair dessa percepção de ser subjetiva, né, de achismo. Então, ela trouxe mais essa decisão baseada em dados reais do cliente, o que o cliente precisa, o que o cliente entende que é para ele, e isso apoiou muito a nossa operação. E aí, agora a gente já sabe, já temos os dados, já mensuramos, temos tudo isso em mão. Então, como que a gente, nesse segundo desafio, como a gente consegue estruturar, de fato, como a gente entende, como a gente consegue fazer essa gestão de melhorias do cliente com todas essas informações? Não bastava apenas a gente saber se os problemas, o problema está em X ponto de contato e a gente precisava de um método para resolver isso, né? E para a gente poder integrar com a qualidade técnica e a emoção de encantar o cliente. Sabemos que é um desafio muito grande encantar o cliente na área da saúde, porque a gente sabe que hoje a gente, né, trabalha com pessoas, e isso fez com que a gente desse mais sentido para a gente poder, que o cliente percebesse esse cuidado. E a gente trabalhou nessa melhoria, né, focada na jornada do cliente, e a gente tentando priorizar o máximo possível o que o cliente entende como prioridade para ele, o que realmente ele precisa. E o terceiro desafio, que eu entendo o mais profundo, o desafio que a gente entende, é como a gente consolidaria toda essa cultura de experiência do cliente, vivendo essa nova era do cliente. Porque o cliente hoje, ele não é mais o mesmo. Hoje ele gosta de uma coisa, amanhã ele quer outra. Então a gente precisa se adaptar, né, dos nossos processos, e essa verdadeira transformação, ela só vai acontecer quando a gente realmente fazer com que os nossos colaboradores, os nossos cooperados, eles se sintam pertencentes e eles entendam, estar engajados, que eles são os protagonistas dessa entrega. Então, eu trouxe aqui esses 3 pilares de desafio que nós tivemos. E aí, a gente olhando, desdobrando, né, o primeiro pilar ali desse diagnóstico, a gente entrou no detalhe, como nosso primeiro desafio, a gente precisava perceber como a gente conseguiria evoluir, né, com uma nova ferramenta, para a gente ter essa visão de 360 graus, como se fosse um raio-x de toda a jornada do cliente. Então, se hoje eu sei que hoje eu não estou bem, meu NPS não está bom, então aonde que realmente é a dor do cliente? Então, eu consigo, né, nessa visão, nesse diagnóstico, a gente implementou os KPI de experiência. A gente sabe hoje se o indicador se o cliente está recomendando, se o cliente está satisfeito e se o cliente está tendo algum esforço nesses pontos de contato. E tudo isso a gente também incluiu a voz do cliente, onde a gente deixa um campo aberto, onde a gente consegue capturar todo o sentimento do cliente, qual a dor que ele está precisando naquela situação. E hoje nós monitoramos mais de 40 pontos de contato. Então a gente mapeou todos os nossos pontos de contato que têm interação com o cliente. Nós colocamos uma pesquisa ativa ali para a gente capturar e realmente a gente conseguir ser mais assertivo dentro desse mapeamento da jornada que a gente faz, para o cliente ali ele entender que a gente realmente está olhando o que ele precisa. E um dos importantes também aqui, que foi o marco, que a gente, para ouvir o cliente mais de perto, a gente implementou o primeiro fórum de experiência do cliente, onde a gente convidou o cliente para dentro de casa, aqui da cooperativa. Dá um medo de você trazer o cliente, porque a gente sabe que o cliente, né, pode ser que não seja o que ele espera, mas foi muito importante, porque isso mostrou que a gente ali queria ouvir o cliente percebeu isso. E foi tão importante que eles trouxeram mais de 148 sugestões de melhoria ali para a gente, né, nesse diagnóstico. Isso foi um marco importante quando a gente fala de maturidade e experiência do cliente. E aqui eu trago uma visão geral aqui das ações implementadas. Como eu falei, foram várias ações que nós realizamos, mas trouxe aqui 4 frentes principais
que eu coloco aqui, que a gente trabalhou a governança e cultura, né, nessa criação, como a Mari falou, essa criação da área de experiência do cliente e esse fortalecimento, essa escuta ativa, né, e cocriação com o cliente, o fórum do cliente, a voz do cliente, esse fechamento desse loop de melhoria, a redução de atritos operacionais, um olhar mais crítico em cima dos processos, né, dos acessos, documentos, tudo num olhar orientado para o digital, e também na humanização do cuidado. As ações de acolhimento, empatia, eu trago essas 4 frentes principais que a gente desdobrou. E o jeito de cuidar, que eu tenho um carinho muito grande quando eu falo do jeito de cuidar, porque ele foi implementado praticamente junto quando eu cheguei aqui na Unimed Campo Grande. E o jeito de cuidar, ele, quando a gente entende ali com o nosso segundo desafio de como a gente estruturar toda essa gestão de melhoria da experiência do cliente, o jeito de cuidar, ele trouxe essa essência, né, onde a gente conseguiu desdobrar toda essa metodologia de colocar o cliente no centro, porque a gente já fazia isso, mas como a gente faz ainda melhor? Então, o jeito de cuidar, ele trouxe, né, todo esse modelo de gestão, onde trabalhamos durante todo esse período de 18 meses, em cada prática, né, as áreas envolvidas entenderam que realmente o jeito de cuidar, ele faz a diferença. E a gente saiu ali de um diagnóstico, no Médico do Brasil veio aqui, a gente era emergente, o nível mais baixo. E durante esses 18 meses, a gente trabalhando toda essa cultura, a gente entendendo, colocando o cliente no centro, né, a gente conseguiu sair de emergente para o cultura. Então, assim, isso é um reconhecimento, né, da dedicação e o propósito que cada um ali conseguiu entregar durante toda essa jornada. E, além disso, a gente também, por essa evolução, a gente recebeu um prêmio, que é o Crescer para Evoluir, onde a gente conseguiu fazer essa evolução cultural e a gente conseguiu entregar uma boa experiência para o nosso cliente. Então, o jeito de cuidar, ele trouxe toda essa estrutura e a gente continua esse ano ainda renovando esse ciclo, porque quando a gente fala sobre o jeito de cuidar e a experiência do cliente, ela é contínua. Então, a gente está sempre renovando e tentando melhorar o máximo possível para entregar uma boa experiência para o nosso cliente. E também, recentemente, agora, a gente recebemos a recertificação como ANA 3 do nosso hospital, e eu faço questão, como a Mari também fez questão de falar, que todo esse sucesso é fruto do direto trabalho da excelência dos nossos colaboradores, dos médicos, e eu brinco muito no hospital lá, que lá eles já correm no sangue, na veia deles, o jeito de cuidar, porque realmente eles praticam essa essência, né, de cuidar nas suas entregas. E eu gosto de destacar isso porque é muito importante a gente destacar e mostrar que eles fazem esse resultado acontecer, pelo trabalho que eles fazem lá, de entender que realmente colocar o cliente no centro e se sentir pertencente nas entregas. E aqui, desdobrando aqui o fórum que a gente queria ouvir o cliente, então a gente trouxe o cliente aqui, ouvimos o cliente nesse encontro, onde foi muito importante a gente trazer, porque eles trouxeram numa dinâmica ali quais eram as suas dores, então ao todo ali foram mais de 148 sugestões listadas pelos clientes. E aí, trazendo uma transparência, né, para o cliente nessa devolutiva, a gente, após 60 dias, a gente fez uma devolutiva, convidamos os clientes novamente, né, para passar para eles esse desdobramento, mostrar o que a gente estava priorizando, o que ia ser feito, né, o que já estava em andamento, e tudo isso são melhorias que o cliente identificou. E eles sentiram parte dessa mudança, eles entenderam que a Unimed Campo Grande quer realmente mudar, quer olhar para o cliente e quer melhorar junto com o nosso cliente. Isso foi muito importante, um marco que eu falo aqui dentro da Unimed Campo Grande, e nós já estamos planejando para realizar no segundo fórum do cliente também, para uma futura a gente continuar, né, essa melhoria contínua para os nossos clientes. E transformando toda essa escuta ativa que nós realizamos com todos os nossos clientes, de inovação, a gente começou a investir, né, nos nossos canais digitais. Aqui eu trouxe algumas ações de várias que hoje o nosso serviço digital está realizando, tá? Então, aqui em relação ao check-in digital, onde a gente consegue facilitar ali a jornada do cliente, né, durante os exames laboratoriais. A IA na transcrição também, que ajuda muito na agilidade, reduz o manual ali, que facilita também, né, para o nosso cliente. E o pagamento por Pix, onde foi destacado muito isso como dor do cliente, né, para facilitar o cliente, porque às vezes assim, as pessoas não acessam o e-mail, boleto, então isso ajudou muito nessa redução, e hoje a gente reduziu mais de 45% no atendimento presencial. Isso é importante,
E hoje a gente mostra isso que é essencial a gente fazer essas melhorias de inovação, investir nos canais de atendimento, para que o cliente sinta e perceba que realmente ele está tendo uma melhoria dentro dos canais digitais. E aqui também a gente investiu também na ampliação ali dos nossos laboratórios, dos serviços próprios. A gente investiu em mais 2 laboratórios da Unimed, onde que a gente conseguiu ter esse serviço, né, esses ambientes acolhedores ali, mais humanizados, onde o cliente realmente ele escolhe hoje realizar nossos exames nos nossos laboratórios. E isso é muito importante, porque mostra para o cliente que a gente quer melhorar cada dia mais, trazendo novos serviços e investindo, né, nesses serviços, nessas extensões de serviço que nós temos aqui, que eu trago também aqui o próximo slide aqui, que é essa extensão do serviço aqui da nossa Unimed, que dá continuidade na estratégia do cuidado ali, integral que a gente fala, né, expandindo o nosso serviço na extensão do cuidados paliativos, um espaço acolhedor, né, dentro da maternidade também. E aqui a gente entende que traz um ambiente humanizado, um espaço, né, acolhedor, uma comunidade, e tudo isso com uma equipe multidisciplinar. E aí essa na bebezinha aí, a Maria, é a nossa primeira bebê que nasceu ali nessa extensão, nessa maternidade. E aqui a gente traz esse pilar que é muito importante, que a gente fala sobre as jornadas de treinamento. Aqui eu destaco, né, essa transformação, quando a gente pegar toda essa teoria e a gente transformar em cultura viva dentro da nossa cooperativa. A gente realiza uma mapeamento da jornada, né, em todos os pontos críticos que nós entendemos. O mapeamento da jornada foi uma metodologia que eu trouxe dentro do grupo técnico de experiência do cliente, da Unimed do Brasil. Eu trouxe essa tarefinha para casa. E deu muito certo, porque a gente conseguiu trazer um time multidisciplinar para a gente chegar em resultados onde a gente entende como pontos críticos e a gente conseguiu desdobrar planos de ações e melhorias. E um exemplo foi o PA, que a gente saiu de um NPS que era 7, 8, 10, para um NPS de 40, 45. Então, a gente conseguiu trabalhar em plano de ações de melhorias nesse mapeamento da jornada. Outro ponto também que a gente coloca como cultura, toda a integração, todo o colaborador novo que entra hoje na cooperativa, a gente faz uma integração com ele, já para ele já imergir nessa cultura do cuidar. A gente fala sobre o jeito de cuidar, a gente mostra para ele que a gente tem umas competências, né, de entrega para o nosso cliente. E isso é uma cultura que o nosso colaborador já entra, já sabendo como que funciona nessa cultura do cuidar ali, da excelência no atendimento. E também a gente faz ali todo o treinamento com os nossos colaboradores ali nas frentes de atendimento, que é muito importante também para a gente estar sempre renovando, trazendo esse espírito, né, de que eles entendam que o treinamento é importante nas linhas de frente, e a gente faz todo esse cronograma, e a gente vai trabalhando com cada ponto de contato que tem a linha de frente ali com o cliente, e a gente faz esse treinamento de excelência ao atendimento, para que trabalhando ali com um ponto focal ali, que é o foco absoluto na empatia, no acolhimento, e mostrar para eles que eles são ali o que entrega uma boa experiência. Então, é muito importante a gente trabalhar toda essa linha de atendimento dentro dos pontos de contato. E esse aqui são as ações que a gente faz de acolhimento. Aqui eu sempre falo que a gente entende que hoje um ambiente hospitalar, por natureza, ele é um lugar que geralmente ali tem dor, tem vulnerabilidade, ansiedade, e por isso o nosso jeito de cuidar, ele se manifesta ali com mais força. Então a gente faz iniciativas ali do Dia do Desejo, a gente celebra junto com os nossos clientes, né, quando eles têm momentos de superação, todo o time, quando vê uma oportunidade de a gente tentar melhorar ali né, a jornada do cliente, eles olham nessa escuta ativa, e a gente faz com que isso seja uma cultura, né, de colocar realmente ali e entender que a gente coloca o cliente no centro, né, fazendo com que os clientes percebam, não sintam, mas percebam que realmente a gente está cuidando dele no momento de fragilidade. E para fechar aqui, eu trago o resultado, né, que a gente entregou, como o Renato falou, a gente traga uma síntese aqui das 2 principais perguntas, né, da pesquisa IDSS. Na pergunta 9, na avaliação do plano, a gente saiu de uma nota de 63 para 79, mais 16 pontos, né, de resultado de avaliação do plano. E a pergunta de recomendação do plano, a gente saiu de 56 para 75
Então, a gente aumentou mais 18%, 18 pontos ali nesse indicador. Isso, assim, reflete que o cliente, ele não apenas ele percebe a melhora, mas ele aprova e recomenda, que é o nosso indicador de confiança e de consistência. E a gente entende que a gente está fazendo um bom trabalho e a gente vê que cada dia a gente está melhorando ainda mais esse trabalho da experiência do cliente. E para fechar, eu quero trazer esse case da nossa anjinha, que é a Melissa, e eu acho importante trazer porque ele traduz o nosso jeito de cuidar aqui, a forma como a gente cuida, e isso ele é muito importante. A Melissa, ela ia fazer o mês de aniversário dela, ela estava em cuidados paliativos, e com uma escuta ativa, uma psicóloga conversando com essa mãe, ela conversando e ela viu que ela queria muito fazer uma sessão de foto com a filhinha dela, que isso não ia poder porque ela estava internada. Então, todo um time pensando, colocando o cliente no centro, né? Reuniu, a gente conseguiu desdobrar, realizar esse evento, né, para essa mãe e realizar esse sonho para ela, que foi um momento marcante, onde eu falo que traduz todo esse cuidado que a Unimed Campo Grande, o hospital, ele faz com os nossos clientes. Vou passar aqui agora. Esperança se encontram. Algo mágico acontece. Uma celebração à vida, que ficará marcada para sempre em nossos corações. E eu falo, esse aqui é um impacto duplo, né? Porque a gente impacta não somente a família, né, que ela se sentiu ouvida, foi um momento muito importante, impactante, né, e também para os colaboradores que se sentem pertencentes disso, de fazer isso acontecer, de se preocupar, de cuidar, de estar sempre atento, né, nessa empatia, nesse cuidado. E eu reforço muito que isso é muito dos nossos colaboradores, ele tem isso já, eles já fazem acontecer, e isso é muito importante. Isso é um resultado que hoje a gente olha com esses números, né, desse case, é todo esse cuidado. Às vezes a gente sabe que trabalhar a experiência do cliente, fazer o encantamento dentro do hospital não é fácil. É diferente de você fazer o encantamento de um produto. Hoje, se você fizer se o seu iPhone quebra, você vai lá, o time de experiência do cliente vai lá te dar um novo iPhone. Quando a gente fala sobre vidas, né, pessoa, a gente não consegue tirar a dor da pessoa. O que a gente consegue é fazer, tentar ter empatia, de se colocar no lugar, de tentar melhorar, fazer amenizar toda essa jornada do cliente. E a gente trabalha muito forte isso aqui dentro da Unimed Campo Grande, e que faz com que o cliente ele não somente sinta, mas ele perceba que realmente ele está sendo cuidado, que está sendo colocado no centro, e a gente faz isso a cada dia e a gente melhora nesse ponto de que é colocar o cliente no centro de fato, em tudo que a gente faz. E é isso. Eu trago aqui, eu agradeço a oportunidade de apresentar. Esses foram alguns só dos nossas ações, são várias, mas pelo tempo a gente conseguiu trazer as principais aqui, que eu vejo que foram impactantes e que trouxeram essa evolução para a Unimed Campo Grande. Antes de mudar a pauta aqui, eu só queria encerrar a fala do Jodinir e trazer aqui para todo o sistema Unimed, que acho que é uma das primeiras vezes que a gente vê a questão de processos ser reconhecida também concomitante com o cliente, né? Como eu disse, o ano passado a gente teve um prêmio, porque a gente saiu do emergente, nós pulamos as fases ali do jeito de cuidar, né, as notas, direto para o cultura, e lógico, está olhando todos os nossos processos, auditando tudo que a gente fez, e aí vem a pesquisa em conjunto, que é o olhar do cliente, porque ele também percebeu. Então, foi uma iniciativa muito boa da Brasil, e eu não sei se todas as Unimedes já aderiram, nós estamos sentindo isso na prática, né? Os nossos, como o Jodinir falou,
lá no hospital, principalmente porque é onde está a maior dor do cliente, quando ele precisa usar um plano de saúde. É por isso que ele referenciou o plano de saúde, ele precisou usar o plano de saúde, ele foi muito bem acolhido, atendido, e é recorrente nós temos os clientes voltando depois de uma internação, de dias, do atendimento, ele voltando querendo agradecer o enfermeiro, querendo agradecer o médico, querendo conhecer de perto. E isso tem sido gratificante, né, para a nossa equipe também, que está atuando na saúde, principalmente. Então, a gente entende que a gente está no caminho certo, não é um caminho que começou agora, a gente citou que em 23 a gente aderiu, né, ao jeito de cuidar, só que é uma construção desses 50 e tantos anos da Unimed Campo Grande, que vem sido construída e a gente apenas agora calibrou, então a gente conseguiu enxergar um pouco mais com todas as metodologias que o Jodinir colocou, e a gente teve a coragem de ouvir o cliente, e isso também foi muito elogiado pelos clientes, porque não foi só uma equipe técnica, foi desde a diretoria executiva, com o presidente da Unimed, sentado aqui, almoçando com o cliente de várias idades e vários tipos de plano, desde empresarial, familiar, né? Ouvindo, o que você acha do meu atendimento? Então, a gente colocou a cara para fora e conseguiu, até agora, dar muitas boas respostas para os clientes, porque a gente tem que olhar um pouquinho para frente, às vezes a gente está olhando e fala, mas eu estou fazendo certo, mas é isso que ele quer, é assim que ele está te vendo? Então, é com muita satisfação que a gente compartilha um pouquinho só, porque nosso tempo também é curto, mas é gratificante para nós aqui, para todos os nossos colaboradores, tenho certeza disso, de ver o resultado do trabalho deles sendo reconhecido aqui em nível nacional. Agradecer também ao Renato, né, e a Unimed do Brasil, que proporcionou tudo isso também, com a Faculdade Unimed, em todos. Pelo momento, né, por ter nos chamado, por ter nos aberto aqui o microfone para a gente poder compartilhar um pouquinho de tudo que a gente está fazendo aqui. Parei, tá, gente? Pode fazer perguntas. Marisângela, muito obrigada, viu? Jodinir, a apresentação maravilhosa e muito importante, né? É bonito a gente ver essas ações que revelam tanto do nosso jeito de cuidar Unimed, de oferecer um atendimento cada vez mais humano, né? Que privilégio a gente poder ouvir vocês e aprender com essa experiência tão positiva. Antes de irmos para a sessão de perguntas, nós vamos enviar no chat o link de um formulário para quem deseja receber o contato do nosso time de executivos. Eles vão entrar em contato com vocês para agendar uma reunião exclusiva, mostrar toda a metodologia da pesquisa e apresentar a proposta comercial. Lembrando que, como o Renato bem mencionou, o prazo para realizar a pesquisa IDSS é curto e já está sendo contado até 30 de abril. Então, não deixe para depois e já clica no link que nós vamos enviar no chat. Agora, nós vamos para algumas das perguntas que foram enviadas. E a primeira é a seguinte, é da Thaisa. Como foi a escolha dos clientes para participar do Fórum do Cliente? Então, nesse caso, para a Unimed Campo Grande, por favor, Marisângela, Jodinir, como é que foi a escolha desses clientes? Nós selecionamos aleatoriamente clientes empresariais, clientes pessoa física, clientes assim de faixas etárias diferentes, de idoso, né, da média, RHs de empresa que representam ali os seus funcionários. E eu só não me recordo aqui, mas acho que o primeiro fórum tinha de 15 a 20 pessoas. E a gente fez um checklist olhando para também clientes que teve atendimento, né? Quem é recorrente, tem bastante atendimento, porque ele poderia trazer uma experiência de como está sendo. O primeiro tema que a gente trouxe, nós fizemos uma apresentação de tema para poder conduzir, porque, né? Para não entrar em situações de reclamações ou algo assim. Então, a gente queria primeiro dizer assim, a gente quer falar com você do atendimento, de todos os nossos pontos de atendimento, desde os canais presenciais, os digitais, autorizações, hospital. Então, a gente colocou todos os nossos pontos de atendimento para ele, só que o cliente, ele vem e fala, ele começou a ser conduzido, fizemos uma apresentação, fizemos mesas, cada um para falar de um tema, né? Só que aí eles trazem todas as dores. Então, a gente queria falar só do canal de atendimento, querendo conduzir, mas eles trouxeram as dores deles, que aí entrou em especialidade, em diversas outras, por isso deu 148
sugestões deles e a gente respondeu uma a uma depois de 60 dias. Depois de 60 dias, chamamos de novo os mesmos e mostramos para ele todas as questões que eles priorizaram, que ainda foi também priorizado, eles mesmos, com post-itzinho, foi priorizando cada tipo de sugestão deles, e a gente retornou depois de 60 dias, depois de, né, grupo de tecnologia, atendimento, mercado, área de experiência do cliente, todo mundo trabalhando ali, para ver como que a gente pode atender. Então, a gente demonstrou, tem coisas que foram rápidas, tem coisas que estão em projeto, a gente já colocou em projeto, nada é muito fácil, ainda mais quando precisa de automação. A gente já estava com algumas coisas encaminhadas também, né? A Unimed Campo Grande, não só por isso, mas ela já estava com muitas coisas encaminhadas na questão de informatização e inovação na área de atendimento, com check-in digital, que o Jodinir colocou, mas aí a gente aprimorou e algumas coisas a gente já entregou, outras estão no longo prazo, outras no médio, e tem coisas que não é possível fazer, né? Então a gente foi bem transparente e, assim, a fala deles teve vídeo, assim, eles ficaram muito satisfeitos até para entender um pouco mais, o cliente não entende, ele só vê ali quando ele pede e tem uma negativa. Então, foi assim uma experiência para eles também, foi para nós e foi para eles também de ser ouvido e tá aqui com o médico conversando com o presidente da Unimed, se sentiram super importantes e foi importante porque a gente deu resposta e colocou eles no centro. Então, você fez uma pergunta, eu já respondi o programa todo. Excelente. Tem até uma outra aqui do Christian, da Unimed Araguari, que eu imagino que é para vocês também e já dá para continuar com ela. Ele perguntou com que frequência as pesquisas são realizadas, se elas são periódicas ou se durante todo o ano, para fazer essa avaliação da evolução. As pesquisas, elas são feitas periódicas, a gente colocou em todos os pontos de contato, então todo vez que o cliente tem uma interação em qualquer ponto de contato, ele tem a possibilidade de receber essa pesquisa, se ele passou por um atendimento, ele recebe por um disparo, né, da pesquisa, ou a gente também tem as diversas formas de contato que ele precisa, se ele pode ler um QR Code, né, ser de uma forma mais ativa dele. Então, a gente respondendo, a gente faz diariamente, então a gente consegue mensurar por diário. Se eu abrir hoje, eu consigo ver como que tá, e em tempo real também, a nossa plataforma, ela possibilita isso. Obrigada, Jadinir. Ele fez mais uma que é a seguinte: na metodologia de NPS, o mais indicado é utilizar uma pergunta única e genérica para toda a jornada do cliente ou aplicar múltiplas pesquisas ao longo da jornada, adaptando o contexto da pergunta conforme cada momento do atendimento, como atendimento financeiro e liberação, mantendo o mesmo objetivo aí de mensuração. Não sei se nesse caso seria o Renato, o Jodinir, quem se sentir mais à vontade. Eu posso responder aqui em relação a como nós fazemos aqui, tá? A gente faz, como eu falei lá, a gente tem os KPI de experiência, então a gente não somente o NPS, a gente tem a pergunta global, né, como ele recomenda a Unimed Campo Grande, mas aí o exemplo, ele fala, tá bom, eu não recomendo, mas e por que você não recomenda? Tem algum ponto de fragilidade na minha satisfação? E aí a gente vai desdobrando na próxima pergunta a satisfação dele no ponto de contato e também se ele teve um esforço, né, ali que a gente coloca o indicador que é o SES. Então a gente tem os 3 indicadores de experiência e dependendo de cada plano, em cada ponto de contato, a gente aprimora um pouquinho a pergunta ali, né, um pouquinho mais específica ali do ponto de contato. Mas a gente evita deixá-la muito extensa, até porque a gente sabe que uma adesão da pesquisa é bem difícil hoje o cliente responder, então a gente tenta deixá-la mais, o menos pergunta possível para poder ter uma adesão melhor. Só complementando, gente, sobre a metodologia, né? Acho que, não sei se eu entendi a pergunta, porque é uma pergunta que o pessoal faz normalmente aqui para a gente bastante, tá? A pergunta do NPS, ela tem uma forma que deve ser feita, mas assim, acho que pós-atendimento financeiro, você fala, ó, baseado no atendimento que você teve agora, ou atendimento com o financeiro, caso queira citar, o quanto você recomenda a Unimed e tudo mais. Então, assim, para manter a metodologia do NPS, é importante isso, tá? Da forma que o Jodini falou de pós-atendimento, né? Normalmente é mais utilizado NPS, mas pode ser utilizado satisfação ou nível de esforço, outros indicadores também, que tem uma flexibilidade na forma de perguntar um pouco maior. Mas o NPS, vamos dizer assim, puro e simples mesmo dizendo, você pode citar baseado no canal que ele está tendo, baseado no atendimento na recepção, baseado na sua consulta médica, né, que você teve agora, aí a mesma pergunta sempre, o quanto você recomendaria a Unimed de 0 a 10, tá?
Obrigada, Renato. Tem uma outra aqui que chegou da Júlia, que seria para você também. Para uma Unimed que está começando, quantas pesquisas seria o ideal para aplicar anualmente e quais seriam elas? Legal. A gente tem dois tipos de pesquisa que é importante dizer aqui, né? A pesquisa transacional, que é pós-atendimento com o NPS, né? E tem uma pesquisa que a gente chama de estratégica, né? Que você faz de forma relacional, vamos dizer, no momento ali que o cliente, não necessariamente o cliente foi atendido, né? A transacional, você pode fazer o ano inteiro, né? Igual a Unimed Campo Grande já faz, né? Aconteceu um atendimento, você manda uma mensagem para ser atendido. O objetivo dela inicial no primeiro momento, operacional, né? Teve um atendimento ruim, a pessoa deu 0, foi mal atendida, dá tempo da gente fazer um processo que chama de fechamento de loop, que é ir atrás e tentar resolver, tá? Isso é importante fazer, né? Uma pesquisa mais operacional. A soma dela no ano acaba dando insumos ali para estratégias também, mas o ideal mesmo é fazer pesquisas estratégicas para aprofundar, porque o que acontece? Tem uma coisa que chama viés de utilização, né? Eu fui atendido por um médico da Unimed e fui mal atendido. é, eu odeio a Unimed, né? A pessoa naquele momento ali está odiando. Mas aí, 1, 2 semanas depois, ela faz sentido toda a experiência que ela tem com a Unimed lá ao longo dos anos, e ela relaxa, vamos dizer, e tudo mais, a coisa se encaixa. Então, por isso que é importante fazer as duas. Normalmente, tá? A Unimed, é interessante que a Unimed faça no mínimo IDSS, uma jornada de experiência do cliente. É importante também fazer um mapeamento estratégico. Você não necessariamente, né? A Unimed Campo Grande ela já está num nível de maturidade maior, né? Ela já acompanha todos os canais de uma forma muito profunda ali. Mas a gente, mesmo aprofundando ou não, a primeira pesquisa que a gente faz é uma de jornada de experiência, onde a gente pergunta para o cliente como é que foi a venda, como é que foi os primeiros 6 meses, como é que foi o agendamento de consulta, e você vai mapeando com ele de forma estratégica toda essa jornada. E a partir disso, gera normalmente mais uns 2 ou 3 planos de ação muito aprofundados. Então, dizendo ali o número é particular de cada Unimed, né, a Júlia está dizendo aqui, mas em torno de 3 a 4 seria o mínimo para a gente começar, para poder já estruturar e implementar um processo de maturidade e experiência do cliente aí. Obrigada, Renato. A última pergunta, então, encaminhando para o final, é da Maria Tereza. Ela perguntou se esse tipo de pesquisa e o NPS pós-atendimento servem para a mesma coisa, e se não, qual que é essa diferença? Eu falei um pouquinho disso na resposta da Júlia aqui, né, da Maria Tereza, mas assim, o NPS é uma pergunta, né, de recomendação para medir lealdade. Ela pode ser aplicada nesse tipo de pós-atendimento, tanto quanto pode ser aplicada de forma estratégica, tá? Mas servem para coisas diferentes, tá? O do IDSS, ele serve para atender a ANS, ganhar o bônus lá no IDSS e tudo mais, é importante fazer. E fora isso também é muito interessante porque é uma pesquisa que muitas operadoras fazem e a gente consegue balizar e comparar com elas, né? A gente pode aplicar o NPS com mais perguntas numa pesquisa mais estratégica ou fazer igual o Jodini falou, pós-atendimento, ser mais sucinto mesmo, né? Pergunta, comentário, mais para a gente ter mais respostas, tá? Então são, vamos dizer, remédios diferentes para soluções diferentes aí, soluções diferentes, né, para problemas diferentes mesmo, tá? É importante fazer as duas coisas. Ok, Renato, muito obrigada. Então, acho que nós finalizamos a sessão de perguntas, não tem mais nenhuma aqui. Eu queria agradecer a participação de vocês, do Renato. Obrigada por todo mundo que está aqui assistindo. A gente encerra o nosso evento, então. Obrigada, Marisângela, Jodini, pela contribuição impecável de vocês. Obrigada. Renato, pela sua parceria de sempre, e um obrigado especial a todos que estiveram aqui nessa primeira edição do Encontro com as Unimedes de 2026. O link para receber a proposta comercial está aqui no chat, e a reunião, como já foi avisado no chat, foi gravada para que vocês reassistam quando desejarem e será enviada via e-mail. Então, pode ficar atento ao seu e-mail que o link vai chegar lá para vocês reassistirem da apresentação também. Muito obrigada a todos que estiveram aqui e até a próxima. Obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.